Eduardo Bolsonaro, e ontem ele se tornou líder da minoria, né, ali no Congresso Nacional, e esse movimento é uma tentativa de salvar o mandato dele, né? Hoje a gente tem manobra do PL para salvar Eduardo Bolsonaro, é ilegal e só vai prosperar se tiver aval de Mota. E o Mota se mostrou um dos presidentes, a gente já teve Arthur Lira, mas o Arthur Lira não era frouxo como o Mota é. O Mota, ele não tem ideia do que está acontecendo e ele aceita tudo, né? Ele é um frouxo, um covarde. A manobra do PL para salvar o mandato do deputado Eduardo Bolsonaro é ilegal e só vai prosperar se ela tiver o aval do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota. O PL decidiu nomear o filho de Bolsonaro como líder da minoria e anunciou que neste posto ele pode trabalhar dos Estados Unidos com abono de suas faltas, evitando o risco de perder o seu mandato. A operação do PL tem como base um ato da gestão de Eduardo Cunha, quando ele presidia a Câmara dos Deputados em 2015, que permitiu abonar faltas de líderes e vice-líderes que estejam no exterior. O PL diz que o ato está em vigor, mas assessores da Câmara dizem o contrário, que ele teria perdido valor ao fim do mandato como presidente de Eduardo Cunha. Agora seria necessário um novo ato de Hugo Mota, então uma autorização por meio de um ato da mesa diretora da Câmara. Com base no regimento, o PT, que vai recorrer da decisão do PL, diz que hoje ele está numa situação ilegal. O regimento interno da Câmara dos Deputados diz em seu artigo 228 que para afastar-se do território nacional, o deputado deverá dar prévia ciência por intermédio da presidência, indicando a natureza do afastamento e sua duração estimada. Nesta terça, o Mota disse que a indicação de Eduardo Bolsonaro foi atípica e irá analisar o cargo. Será um teste para o presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Bolsonaro já ameaçou Hugo Mota de sanções por parte dos Estados Unidos, caso ele não paute o projeto de anistia. Nesta quarta, o presidente da Câmara deve pautar a urgência de votação do projeto da anistia, mas havia em curso uma operação para derrotar o pedido apresentado pelo PL. Com isso, a discussão de uma anistia para Bolsonaro e golpistas do 8 de janeiro de 2023 seria enterrada. No lugar, seria aprovado um projeto reduzindo penas dos golpistas, incluindo Bolsonaro. Esse é o novo papo, né, Calejão, agora na Câmara dos Deputados, né, de amortizar. O Bolsonaro perde 6 anos ali de pena, né? Tá rolando esse papo. Se for depender do Hugo Mota, o Eduardo Bolsonaro vai continuar fazendo o que ele bem entender, né? Cara, o que é incrível, porque assim, Bez, ele já não deveria não só ter sido caçado por traição contra a pátria, como ele deveria perder a nacionalidade. Ele deveria, assim, o Jamil fez esse raciocínio, comparando com a forma como, a gente já fez algumas vezes, como os Estados Unidos punem esse tipo de traição, e perder o mandato barato, irmão. Porque lá é papo de você vai de arrasta. Em qualquer país é prisão perpétua, pelo menos. Para deixar barato. Deixar barato. A Argentina é assim. A Argentina que não anistiou seus militares, né? O crime de lesa pátria é prisão perpétua, cara. Não tem papo, não tem conversa. Então, assim, já tá baratíssimo. Se ele tivesse só perdido a posição, tivesse sido caçado e tal, e ele tem que responder na justiça pelo crime que ele tá cometendo. Eu sei que vai ter agora já o STF, pelo menos isso é o que me diz uma fonte na qual eu confio, que acompanha isso muito perto. E aí eu não vou falar o nome porque não foi no ar ainda isso, mas isso, de que esse negócio vai andar, a coação é para agora já, o processo que envolve ele, o Jair, não sei como é que vai ficar a posição do Silas Malafaia nessa questão aí, se ele vai ser indiciado, se não vai e tal. Agora, teria que ter um outro, Helder, que não é só coação no curso do processo. O Estado brasileiro precisa mover uma ação contra o Eduardo Bolsonaro por tramar contra o próprio país, se valendo da posição de deputado federal, recebendo do erário do contribuinte nacional, tá pagando esse cara para ele ir lá incitar o uso de arma nuclear contra a própria nação. Então é inacreditável que isso deve andar. Eu acredito que isso também deve andar. Só que a gente vai começar a ouvir a respeito disso um pouco mais para frente, porque você pode imaginar o volume de coisas que tem que ser processadas também. Mas eu acho pouquíssimo provável. Assim, cara, ou a extrema-direita volta para o poder, e aí eles vão ter perdão presidencial, aí vai ter o caralho todo, e todo o cenário para o qual a gente está olhando vai se reformular,
ou eu não vejo o Eduardo Bolsonaro podendo voltar para o Brasil, porque a quantidade e o caráter dos crimes que ele cometeu contra a nossa nação é de tal ordem, meu irmão. Esse cara, assim, ele tem que puxar 30 anos de cadeia, mesmo esses 27 aninhos aí que o Bolsonaro pegou, mano. E você vê os absurdos, Calejão e Beze. O nome do Guilherme Boulos foi enviado ao Conselho de Ética porque o deputado federal aqui pelo PSOL de São Paulo afirmou em uma sessão que o deputado Gustavo Gayer matou uma pessoa atropelada ao dirigir bêbado, que é verdade, matou mesmo. Né? Ele matou duas e deixou uma terceira paralisada, mano. Exatamente. E o Eduardo Bolsonaro foi transformado em líder e recebeu autorização para continuar conspirando contra o Brasil e sendo pago por isso. Isso aconteceu ontem. Os dois casos aconteceram ontem. Então você vê que há também dentro do nosso Congresso 2 pesos e 2 medidas. Se você for de direita, você pode conspirar contra o país nos Estados Unidos e tá tudo certo. Agora, se você for de esquerda, ai de você se porventura expor um crime cometido por outro parlamentar. Ai de você se for ofendido, se tiver a sua mãe sendo ofendida por alguém e para reagir dê a bicuda no cu de um membro do MBL. Aí você tá fudido, cara. Para a Câmara, né, para o Conselho de Ética, parece que tudo isso é muito mais absurdo, muito maior do que o Eduardo sendo um traidor da pátria diretamente lá do Texas. Ô, Helder, agora o cara chamar o Toma Mais com limão no vagabundo do MVL e mandar o maluco pro esquisito valeu a pena, né? Pelo menos vai. Toma! Cara, fez o que muita gente gostaria de ter feito, mas como deputado federal é mais fácil, né? Se dar uma bicudinha no cu dos outros. Fez como Boca Aberta fez, né? Boca Aberta também, Boca Aberta. Idoso, Boca Aberta, foi lá e, putz, mano, deu um arregaço no Renan e no Mamãe Falei. Lá em Londrina, os caras foram procurar o contato e o contato veio, né? Os caras sempre vão procurar o contato. Quando o contato vem, aí não adianta reclamar que, olha, os caras são violentos, os caras não aguentam debater. Não, não é debate. Não é debate. Vocês vão lá caçar encrenca, caçar treta. E aí, quando não adianta reclamar. E uma pesquisa que acabou de sair agora da Atlas Bloomberg, diz que 57,3% da população é contrária à anistia ampla, geral e restrita, né? Que mostra como o Congresso Nacional deu as costas para a população. Nessa PEC da blindagem, agora na anistia também, né? Tudo que a população não quer, e quem elegeu esses vagabundos são a população, é a população que elegeu, todos eles, né? A grande maioria ali da extrema-direita, né? De vagabundos. A maioria da população brasileira é contra uma anistia ampla, geral e restrita para líderes políticos e manifestantes envolvidos nos atos de 8 de janeiro, de acordo com a pesquisa Atlas Bloomberg, divulgada agora. O levantamento aponta que 57,3% se dizem contrários à proposta, que é discutida no Congresso Nacional. Outros 40,6% apoiam a medida. A rejeição à anistia cresceu desde o último levantamento feito em agosto, quando 51,2% dos entrevistados se manifestaram contra o perdão. Já o apoio caiu de 46,9% para 40,6%. A pesquisa ouviu 7.291 brasileiros entre 10 e 14 de setembro. A margem de erro é de 1 ponto percentual, o nível de confiança é de 95%. A pesquisa também ouviu a opinião dos brasileiros sobre o resultado do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no STF. Né, o ex-presidente que pegou 27 anos e 3 meses de prisão por chefiar uma tentativa de golpe de Estado. Segundo o levantamento, 52,3% concordam com a condenação, contra 46,6% que discordam. Apesar disso, a população vê a pena como exagerada. Para 46%, a sanção foi maior do que deveria, enquanto 34% consideram menor do que justo. Os que avaliam que a pena foi igual a que deveria somar são 14,9%. A gente tem um vídeo falando sobre a PEC da blindagem hoje, saindo daqui a pouquinho, às 17h30, mas eu queria ouvir de você, Calejão. O Congresso Nacional vem mostrando, acho que a gente fala de Congresso, a gente teve quando a Lava Jato surgiu e que o Congresso era muito mal visto, os políticos, né, eram muito mal vistos, assim, as pesquisas, né, demonstravam que a população
né, com o aparecimento e surgimento da Lava Jato, daquela forma toda que a gente conheceu, né, para despolitizar a população, para falar que a polícia não prestava, e que fez com que o Bolsonaro ali estivesse, né, no caminho da presidência por não ser, até parece, né, não ser do sistema, ele sempre foi do sistema, mas agora a gente talvez comece a ver também uma outra forma, né, uma outra leva aí de pesquisas em que a população não está concordando com tudo que o Congresso faz, é se blindar, é se auto-validar, é se colocar ali, você pode cometer crimes agora, o Congresso pode virar um local ali em que muitas organizações criminosas, né, coloquem os seus laranjas ali, né? Como é que você vê o que tem acontecido nessa semana ali no Congresso, e a anistia, PEC da blindagem? Agora tem só para ilustrar para vocês, tem uma chantagem também acontecendo da oposição com o governo Lula aqui, que a gente traz, e aí depois você fala, Calejão. Só mostrar aqui, ilustrar com essa PEC da blindagem, ameaça MP da tarifa social da energia. Ou seja, para a população, nada. Para eles, tudo. É absurdo, Leilani, essa chantagem, porque eles aprovam algo que beneficia a eles e atrasam a votação. Eu acho que eles vão acabar votando hoje, espero, né? Mas ficam deixando colocar em risco, que se ela não for votada hoje, como é medida provisória, está em vigor. Tem 60 milhões de brasileiros que estão se beneficiando dessa tarifa social de energia elétrica, ou seja, não pagam conta de luz, né? Isso é uma medida positiva. E aí eles podem acontecer o seguinte: se essa MP caducar hoje, o Colombo lembrou, perde a validade hoje, se não votarem, essas famílias vão voltar a pagar uma energia elétrica. E para elas, isso compromete uma parte significativa da renda delas. Elas têm que gastar ali R$50 para pagar uma conta de luz, de famílias que recebem o Bolsa Família, por exemplo. Recebe ali 600, 700, 800 reais, aí eles têm que tirar R$50 dessa conta que ali muitas vezes é destinada para comprar alimentação. Então, olha só, isso é um absurdo, né? Não, porque a MP que dá isenção de até 5 mil de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ainda tem tempo para votar. Mas essa, Colombo, essa não. Essa, como você disse, pode perder validade ainda hoje. Pode doideira, falar, né? Doideira, porque assim, tem a questão do IR é a mesma coisa. E isso ficou claro, como é que você tem 140 mil pessoas que teriam que pagar, o mínimo 10%, acho, e para que isso seja capaz de isentar até 5 dezenas de milhões de pessoas e oferecer benefício para quem ganha até 7, acho que o total outras 20 milhões de pessoas beneficiadas. Então, assim, cara, sobre a PEC da blindagem. Lembra que na época do Moro, eu falei isso no N1 hoje, tinha o Moro queria avançar um negócio durante o auge, assim, da Lava Jato, a popularidade dele, as excludentes de ilicitude, lembra disso? Sim, que era uma parada que, assim, o cara agiu sob forte emoção, então não pode ser responsabilizado, independentemente do crime que ele tenha cometido. O que os parlamentares querem nesse momento é um tipo de excludente de ilicitude. E com a vantagem de poder continuar manejando o orçamento secreto ao bel prazer, ou seja, de forma absolutamente discricionária. Eu não tenho o que dizer com o que eu gasto, quem assina, para onde vai, quais interesses naturalmente são sustentados por trás disso, porque se você não tem como... Ô, Beze, assinei aqui, ó, um chequezinho aqui, 5 milhões para você, mas peraí, quem que é? O César, amigo do Beze, os caras não sei o quê. Você vai fazer na matemática, você não é estúpido. Você vai entender quais são os interesses eventualmente espúrios que estão por trás desse negócio. Ninguém quer botar a cara, ninguém quer assinar, ninguém quer dizer para que aquilo vai ser, o recurso vai ser usado, e em seguida quer um excludente de ilicitude. Legal, né? Faz sentido. Você pode meter a mão no erário da forma mais agressiva possível e depois não pode ser responsabilizado.
É óbvio que esses caras estão com o cu na mão, porque você imagina a quantidade de gente que não... Mano, eu não quero dizer todos e todas, tá? Porque aí também eu acho que eu incorro num risco de criminalizar a prática política, que é o elemento central do antissistema, que para mim também é um problema seríssimo. Mas assim, meu mano, eu tô para te dizer que assim, vamos deixar por 95%? 95%, e aí não tô só te falando de um campo ideológico não, tá? Não, o PT votou a favor. Infelizmente. Deputados do PT, incluindo 12 Gilmar deputados. Tato. Gilmar Por que Tato votaram? Gilmar Tato que tem a mania de errar, né? É assim, errado da gente que não tá acostumado ainda. Ainda cria expectativa. Exatamente. Enfim. É isso, mano. Então, 95%. Gente que deve ter todo tipo de problema para deixar barato, evitar processo aqui pro canal. Não tô falando o nome de ninguém também. Mas assim, sabe? Você tem um probleminha ali. Tem o rabinho preso ali, né, filho? Qual que é o seu? O meu, pastor. Foi porque eu mandei 7 milhões de reais lá para uma cidadezinha aqui. Se for atrás, vai achar do caralho todo. É o corporativismo político, cara. É o corporativismo político, assim como um corporativismo que rola em outras áreas. Por exemplo, durante o julgamento ali das figuras envolvidas na trama golpista mazaropiana que nós vimos acontecer no final de 2022, teve gente saindo em defesa de alguns advogados que participaram do julgamento, falando, não, mas o doutor não sei quem, ele é maravilhoso, vocês estão criticando a sustentação oral dele lá, porque vocês não entendem nada de direito. Não, meu brother, foi uma bosta, e cara de esquerda, tá? Foi uma bosta, ele pode ser muito bom autor de livro, e livro se escreve com a ajuda de assessor também, quando você é advogado. Ele pode ser muito bom professor, mas ali, no STF, foi uma merda. E todo mundo tem o direito de criticar. Mesmo quem não é da área tem o direito de criticar. Vocês não criticam o jornalismo o tempo inteiro? E vocês têm razão de criticar o jornalismo o tempo inteiro. Porque tem um monte de jornalista que não vale o elogio de vocês. E vocês têm o direito de criticar a mídia, a imprensa, jornalistas. Só que quando vem o corporativismo, aí todo mundo quer se proteger. Da mesma maneira que está acontecendo agora. O jornalista é menos corporativista, viu, velho? Por incrível que pareça, o jornalista já não é mais tão corporativista hoje em dia, principalmente com a cisão ideológica do jornalismo que ficou mais clara nos últimos anos. E aí, na política, não vai ser diferente. Grupos ideológicos opostos se defendendo. Porque é o que você falou. Porra, mandei 2 milhões lá pra contratação do Gustavo Lima numa cidadezinha de merda do caralho, que os alunos da escola municipal estão cagando num buraco que até o soldado no fronte da guerra da Ucrânia se recusaria a usar para dar um cagote, né? Mas os caras estão contratando o Gustavo Lima lá. Os caras estão fazendo, deitando, enrolando, contratando kit de robótica que ninguém usa. Entendeu? Os caras estão se protegendo nesse sentido. É evidente. É evidente que há uma tentativa de blindagem, e você vê assim a disfarçatez de gente da extrema-direita, falando, não, é porque a esquerda já está blindada pelo STF, agora a gente quer se blindar entre nós aqui. Pra quê? Do que vocês têm medo? O Nicolas falou isso. Mas você tem medo do quê, cara? Você não era tão honestão e tal, você tem medo do quê? Se fosse sério, se você fosse um político sério pra caralho mesmo, mete marcha. Suas mãos, fala, velho, quem me julgar, me julgou, eu tô de boas. Não vou fazer merda, caralho. Eu pretendo não fazer merda, né? Pretendo não fazer merda, mas é isso. E Helder, vocês podem imaginar o quão fundo essas conexões com o crime organizado vão. Claro. E eu vou dizer só isso porque nós vamos ter novidade muito em breve sobre isso. E aí vocês vão entender o que eu tô falando. Mas assim, nos próximos dias vai ficar claro por que essa gente estava querendo correr tanto com essa PEC da bandidagem aí. Só guarda isso que eu tô te falando. Nos próximos dias vai ficar claro. Mano, porque assim, o barato é louco. E é por isso que eu concordo com o posicionamento do Walter Pomar. O mandato não é do cara. Né? O mandato tem que representar o partido em que ele está. Não adianta o partido liberar, mano. O partido tem que direcionar o voto. Se o cara tá no PT, se o cara tá no PSOL, ele tem que votar junto, mano. Eu concordo com isso, ligado?
O mandato é do partido. Meu amigo, você quer fazer as coisas por conta própria? Você tem um monte de partido cartorial aí, você vai lá e registra sua candidatura. Vai pro Avante. No Avante ninguém vai te cobrar. Vai pro Solidariedade, entendeu? Vai pro Democracia Cristã, ninguém vai te cobrar. Lá você vai fazer o que você quiser. Uma hora você vai votar com o povo, outra hora você vai votar com o nazismo, outra hora você vai votar com o comunismo, e ninguém vai te cobrar, porque ninguém tá nem aí. Até porque os caras que te deram voto, ou que te levou até o cargo, ninguém vai te cobrar, ninguém lembra que votou em você, provavelmente. Pegou teu santinho lá, porque o primo borracheiro falou que você é da hora, e votou em você, e você caiu lá em Brasília de paraquedas, entendeu? Então, nesse caso aí, eu sou 100% Walter Pomar, cara. Desculpa, mas eu vou ter que concordar que o mandato... o mandato é meu. Calma. Não pode ser assim, cara. Não pode. Para você fazer qualquer merda e queimar o governo, não pode. Então não pode ser seu. Se você é mal diagramado, mal diagramada, tá aí assistindo e tá precisando de uma renda extra, então presta atenção nisso aqui. É coisa simples, coisa boa. Você pode trabalhar de casa usando só o celular ou o computador. E o melhor, é pago em dólar. Isso mesmo, em dólar. A gente está falando de um tipo de trabalho que você faz aí da sua casa no seu tempo. Começa como uma graninha a mais, mas dependendo do seu esforço, pode virar até sua renda principal. E essa dica aqui não é só minha não, é recomendação dos canais sérios como Desmascarando e o canal do Clayson, além do nosso também, né? O Clayson, inclusive, separou 3 aulas gratuitas para mostrar o caminho. Aqui no lado tem um print, claro, autorizado pelo Iago, que conseguiu aí $87 em 4 dias após aprender a fazer esse trabalho online. É a era digital, meu mal diagramado, minha mal diagramada. Bora aproveitar essa oportunidade para ter uma renda a mais. E sim, você tem condição, claro que tem. Tá com o celular na mão ou de frente para um computador? Pronto, é o que precisa para começar. Vai no link aqui embaixo na descrição, na parte Renda Extra, e fala com o Clayson. Ele vai liberar as 3 aulas gratuitas para você. Assiste com calma, entende como funciona. E aí, se fizer sentido, você decide se quer continuar ou não. Tá tudo aí para você aproveitar. Bora!